aqui, olha, eu vou falar pra você, Fernando, tem hora que a gente olha e fala, cara, é... E ainda mais outro dia eu falei uma frase pra uns amigos advogados, eu falei assim, eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar hoje no Brasil. É, Porque com as canetadas que a gente tá vendo, é. passa por cima da Constituição. Né? Alan, eu comentei com você, né, que além do escritório de advocacia, eu tenho uma plataforma de treinamentos, a TNP Academy. Chama Tributário na Prática Academy, Uhum. onde eu passo essas experiências práticas de como você entregar a oportunidade, analisando sempre as questões que estão acontecendo mais atuais e tal. E aí as pessoas sempre questionam, pô, vale a pena investir nisso e tal, porque olha do jeito que tá. Então dá uma desanimada algumas decisões que saem, onde você... Existem duas instâncias hoje superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal é a corte competente para tratar de matérias infraconstitucionais. Então, tudo que afeta diretamente a Constituição Federal é O Supremo. o Supremo. Tudo que é de ordem infraconstitucional que não está Uhum. exatamente dentro da própria Constituição, Uhum. leis ordinárias, enfim, leis complementares, fica a cargo do Superior Tribunal de Justiça, que é uma outra corte. Tem decisões que o Superior Tribunal de Justiça toma, reconhece, né? Eu vou comentar para você duas coisas muito importantes que foram decisões do Uhum. STF esse ano que deixaram a gente estarrecido. Eu fui para as redes sociais e fui muito massacrada porque eu falei, um absurdo, eu falei, é uma insanidade. Isso que eu vou te contar, mas primeiro, uma decisão. O Superior Tribunal de Justiça definiu mérito julgado que não incide contribuição patronal sobre o terço de férias. Imagina que você é um empresário e aí, para o seu funcionário, você pagou o terço de férias dele. Uhum. Não Uhum. incide contribuição previdenciária patronal, que é o INSS, né? Uhum. Não incide. Tudo certo. As pessoas, empresas que pagavam essa contribuição, entraram no judiciário para questionar, olha, Eu paguei. eu paguei, eu quero meu dinheiro de volta. Entrou com a ação, esta ação transitou em julgado. Encerrou definitivamente. Trânsito em julgado para o judiciário é uma cláusula pétrea, você não mexe. É como se. É a única previsibilidade e segurança jurídica que a gente tem. É o trânsito em julgado. Acabou. Todas as esferas já aconteceu, já deram o seu... Acabou. Falou. Acabou. Acabou. No texto constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal depois veio e entendeu que a questão era constitucional. E que o texto de férias era devido. Ou seja, tu imagina, eu já recuperei foi dinheiro. Uhum. Eu, por exemplo, se a gente pensar no ponto de vista... inclusive, o advogado já ganhou até os honorários em cima da causa. O Supremo Tribunal Federal mudou essa jurisprudência, né? Dizendo que a matéria agora é constitucional e que cabe o texto de férias. Aí a pessoa, ok, mas eu tenho meu trânsito em julgado, isso só vai mudar daqui pra frente. Aí, ele mandou lá pra trás. Sabe o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez esse ano? Autorizou a quebra automática de decisões com trânsito em julgado. Com efeitos. Não modulou os efeitos da decisão. Para quem não é da área do direito, mas tá. O que é modular os efeitos da decisão? Ele define a partir de quando aquela decisão vai ter efeitos. Para frente, protegendo as pessoas do passado ou então que já tinham ação. Pois esse ano o STF definiu pela quebra automática de decisões com trânsito em julgado quando houver mudança de jurisprudência. Em ações de controle de constitucionalidade. Ou seja, se você ganhou o texto constitucional de férias, se você reviu o passado, o fisco, a Receita, pode ir lá, bater na sua porta, ó, eu quero meu dinheiro de volta. E pior, antes para o fisco fazer isso, ele precisava entrar com a ação, um instrumento chamado ação rescisória. Podia fazer isso, até olhar para o passado se houvesse mudança. O Supremo, não precisa fazer nada disso. É só você ir lá, bater na porta, fiscalizar e cobrar. Quando saiu essa decisão, Alan, assim, eu me seguro pra não... Coitado de vocês. Como é que vocês trabalham? Não, eu falei, é uma insanidade. Aí os colegas, mas por quê? Aí qual foi o que o Supremo disse? Por que ele mudou isso? Foi até o Barroso. Todas as minhas ressalvas, eu gosto muito dele, do Barroso, do Luiz Roberto Barroso. E aí ele disse assim, esse julgamento foi tomado com base numa decisão que lá atrás muitas empresas conseguiram deixar de pagar contribuição social sobre o lucro. É 9% sobre o faturamento. Imagina uma empresa que fatura 1 milhão, que paga 9% de CSL, tô falando tudo aspectos gerais, e que ela tem uma decisão lá no passado, onde ela não paga CSL. Imagina você, empresário, faturando 1 milhão, pagando 9%. Você fala, porra, cara,
Sim. Injusto, né? Lógico. O judiciário, injusto. Lógico. Entendeu? Aí o Barroso disse exatamente isso, né? Ele trouxe essas... Tem sentido, porque as coisas mudam, os contextos mudam. Beleza, mas então tu muda pra frente. Pra frente, não pra trás. Tu resguarda o passado. Lógico. Mas agora, alguém deve ter dito isso em algum podcast, até o passado no Brasil é incerto. É incerto. Acabou. É a gente incerto. não sabe mais. E o fisco tá vindo com tudo, Alan. Com tudo nas empresas. E vai atrás agora dessas questões que mudaram, que mudou a jurisprudência. E aí a gente fica... Entendeu? E aí as pessoas ficam, pô, vale a pena ainda atuar no tributário? E eu que atuo com educação na área tributária... Mano, tô ferrada pra explicar pra essas pessoas que vale a pena. Eu falo, gente, vale de um jeito ou de outro, porque vai dar litígio. Tipo assim, isso acontece, aí o que a gente faz? Faz planejamento, estuda possibilidade de redução, estuda outras estratégias. Eu falei, é o nosso papel. Não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta. Eu adoro isso. A gente tem que estar se adaptando o tempo inteiro. É que nem camaleão, né? A gente vai navegando e entendendo onde precisa estar e o que a gente precisa evoluir e se adaptar. E qual que era a outra história? Porque tinha duas. Não, a da história foi que o STJ tinha... Pra você ver a questão, existe hierarquia entre essas cortes? Ou o Supremo Tribunal Federal tá se achando tão superior que ele pode... Eu não sei se você viu essa semana, foi uma liminar que o André Mendonça deu a favor de uma agropecuária para suspender um julgamento no STJ que estava acontecendo em relação a incentivos fiscais governamentais. Julgamento já rolando. O setor de agro, né, privado, foi lá. O Haddad já tinha ido no STJ pressionar para o julgamento ser favorável a ele. E aqui eu vou comentar outra coisa que está me assustando muito, Alan, que eu não sei se você está sentindo isso. Além dessas questões relacionadas ao judiciário, à manipulação, à pressão do governo, a mídia tem manipulado completamente. Caraca! Cara, a forma como eles estão passando as informações, super valorizando como STJ decide super a favor de Haddad. Não foi isso que o STJ decidiu, mas a mídia está manipulando as informações. Eu não sei para que as pessoas fiquem... Eu não estou entendendo o ponto, assim, né? Se é no favor de enaltecer o governo, de dizer, nossa, está tudo favorável ao governo, ou das empresas ficarem receosas com fiscalização ou com cobranças de tributo, mas a mídia está manipulando isso. E nesse julgamento, o André Mendonça deu uma liminar para suspender, tentou interferir no julgamento lá do STJ, o André Mendonça muito mais para o Bolsonaro ali, veio do agro, o pedido veio do agro, mas não conseguiu suspender. Aí a mídia, STJ dá vitória a Haddad, André Mendonça suspende a liminar e dá vitória a Haddad. Tipo assim, umas coisas... Não foi isso, mas as pessoas leigas que não conhecem, entendeu? Eu não entendo, é uma manipulação e deixam as pessoas cada vez mais ignorantes, né? Desinformadas, então a PL lá da fake news é pra isso. Pra deixar cada vez você mais ignorante. Exato, entendeu? Exato. Porque depois só essas grandes mídias vão poder falar, baseada no dinheiro do governo. O jeito que eles queriam. Se isso não for um regime, né? Uma ditadura que a gente tá vendo. Só que ele rindo, né? Porque, tipo assim... Não, é o pai do povo. É o pai do povo. É lindo. É um governo maravilhoso. O pai do povinho.